mais perfeito uso do método experimental durante o século que se seguiu ao trabalho de Rostet foi feito por Teodorico, ou Dietrich, de Friburgo, um dominicano alemão, no seu trabalho sobre o arco-íris. Este é um exemplo modelo da explicação prática da teoria da ciência experimental no século XIII e um modelo de procedimento experimental para todos os tempos. Independentemente de alguns contemporâneos árabes cujos escritos não foram conhecidos na Europa, antes do século XX, Teodorico, entre 1304 e 1310, deu pela primeira vez uma solução satisfatória para um problema enfrentado pelos maiores autores sobre óptica do século XIII no Ocidente. O trabalho de Teodorico foi o complementar de quase um século de pesquisa constante e é quase certo que constituiu a base para o tratamento que Descartes deu ao tema. Bem, Bernardo, aqui estamos a ver uma citação de Alistair Crombie. Muito bem, é o famoso historiador de ciência australiano, exatamente, que já morreu. Aqui a propósito do Teodorico de Friburgo, o cromo medieval que vamos abordar hoje, não é? É isso mesmo. E é um cromo medieval muito divertido de abordar, porque, como vamos ver, é um cromo bastante dado ao método experimental, ao trabalho que ele fez sobre o arco-íris. Então, mas quem é este Teodorico de Friburgo, não é? De onde é que surge, não é? De onde é que surge o Teodorico de Friburgo? Bem, sim, de onde é que ele surge? Aqui, aparentemente, ele está aqui a dizer que ele resolveu um problema complicadíssimo na questão da óptica, que era um dominicano alemão, mas quem ele é? De onde é que ele surge? Ele é um frade dominicano, como acabaste de dizer, ele é professor, ele é um alemão, é professor no convento de Friburgo, é professor por volta do ano 1270, ou dessa década de 70. Depois desta carreira de professor, ele chega superior-geral da Ordem Dominicana para a província alemã e é eleito em 1293 e vai ficar neste cargo durante 3 anos. Depois, em 1297, o Teodorico está na Universidade de Paris, a famosa Universidade de Paris, vamos falar sobre ela várias vezes ao longo destes cronos medievais, e está lá a dar aulas mais importantes não é, da Idade Média, e está lá a dar aulas acerca das sentenças do Pedro Lombardo, um importante livro que era usado para as aulas em Paris, e não só. E o Teodorico de Friburgo é muito inspirado no Alberto Magno, que, como já falámos, foi professor de São Tomás de Aquino, e um homem também dado às ciências. Figura muito central aqui no meio académico da Idade Média. Por acaso, aqui este Pedro Lombardo, nós não fizemos ainda nenhum episódio sobre ele, mas podia ser alguma coisa para ponderarmos para um episódio futuro. É porque o Pedro Lombardo, o trabalho dele, apesar de ser muito importante para o currículo académico, na área científica, que eu tenho ideia, não me estou a recordar de nenhuma contribuição significativa, mas temos que ir investigar, temos que ir procurar isso. Sim, temos que ir procurar. Pronto, então no fundo, em termos aqui de geração, não é? Como foi inspirado por São Alberto Magno, ele está no fundo na mesma geração de São Tomás de Aquino, não é? Aqui em termos de... Sim, o nosso Teodorico nasce por volta de 1250. A geração não é muito longe de São Tomás de Aquino, é a geração seguinte. São Tomás de Aquino nasceu em 1225. Quando digo geração em termos académicos, não é? Sim, na medida em que tiveram o mesmo sim. professor. Sim, certíssimo. Portanto, há aqui claramente uma proximidade temporal muito grande. Estamos a falar de meados do século XIII, em ambos os casos, São Tomás de Aquino e o Teodorico de Friburgo. E ele, na sua obra, inspira-se bastante no método escolástico, não é? Que é aperfeiçoado por São Tomás de Aquino, e o que nos fez escolher o Teodorico para os cronos medievais foi o facto de que ele fez a primeira análise correta, a primeira análise geométrica correta ao fenómeno óptico do arco-íris. O que é algo extraordinário, sim, especialmente nesta época. Se tu te recordares, Gonçalo, eu lembro-me que no ensino secundário ensinaram-me que o mecanismo de geração do arco-íris tinha sido descoberto pelo René Descartes no século XVII. O René Descartes, na verdade, vai aperfeiçoar a compreensão científica desse fenómeno, mas o verdadeiro pioneiro foi o Teodorico de Friburgo, no século XIII. Sim, isso também é uma coisa que se vai... lá está, a ideia aqui não é tirarmos... Não é mérito, tirarmos mérito aos modernos, não é? O troféu de quem é que chegou primeiro a uma determinada coisa. Certo. Obviamente que isto foi... A questão aqui é mostrar, ir um bocadinho contra aquela ideia que na Idade Média não existiu ciência e mostrar que na realidade as coisas se foram desenvolvendo de forma incremental. Portanto, temos aqui o nosso Teodorico de Friburgo a explicar bastante bem a questão do arco-íris, mas obviamente os que vieram depois dele e pegaram na obra dele
foram desenvolvendo isto ainda mais, não é? Sim, e é interessante. E mais tarde também Isaac Newton com o fenómeno da refração. E é interessante também recordar aqui que o São Alberto Magno, não é? O professor de São Tomás de Aquino, há pouco perguntavas sobre a relação temporal entre estas pessoas. Na verdade, o São Alberto Magno foi também superior provincial da província alemã dos dominicanos. Portanto, há aqui também uma ligação interessante através dos dominicanos a este cargo de superior, de superior da congregação dominicana. O Alberto Magno também era alemão. E, no fundo, este Teodorico vai se dedicar, na fase mais madura da sua carreira, a estes temas de ótica e vai escrever um livro muito importante para este episódio, um livro que ele terá escrito entre 1304 e 1310, é uma obra científica e é o livro mais importante do Teodorico de Friburgo e o título em latim é Da Iride et Radialibus Impressionibus. No fundo, Iride, portanto a palavra latina para arco-íris. E o que é que esta obra contém, Gonçalo? Como é que ele estrutura esta obra? O Teodorico. Portanto, ele estrutura isto essencialmente em 4 partes. Na primeira explica as cores e as posições delas e as posições do arco-íris primário e secundário. Portanto, ele explica isso, não é? Depois vai explicar o percurso que a luz solar faz dentro de uma gota d'água. Depois explica a formação do arco-íris, em que explica a importância que as gotas d'água que existem na atmosfera têm nesta formação. E finalmente explica porque é que as cores, quando nós observamos o chamado arco-íris secundário, vêm ao contrário. Que de facto é uma coisa que se repararem, não sei se já uma vez viram, as cores normalmente têm uma certa ordem e quando se dá aquele fenómeno de vermos 2 arco-íris, um ao lado do outro, as cores deles estão invertidas, não é? Estão invertidas, exato. Eu por acaso devo dizer, Gonçalo, aqui... que eu, como o arco-íris secundário é mais fraco, eu nunca sequer tinha dado por esta diferença entre o arco-íris primário e secundário. Só depois de ler sobre isto é que passei a ficar mais atento aos dias em que aparecia um arco-íris, porque o arco-íris secundário, como daqui a pouco já vamos explicar porquê, é visualmente mais fraco, ou seja, os raios luminosos têm menos intensidade. E acho que é interessante, para nós percebermos aqui a inovação científica do Teodorico, é importante recordar o que é que acontece à luz branca no arco-íris primário e no arco-íris secundário. E vamos ter que buscar aqui hoje 2 termos técnicos muito importantes para percebermos isto. O termo reflexão e o termo refração. Quando falamos de reflexão, a luz muda de direção no mesmo meio. E na refração, a luz muda de direção quando muda de meio. Vamos imaginar, quando uma luz bate num espelho, isso chama-se reflexão. A luz muda de direção, mas o meio continua a ser o mesmo. No caso do espelho, se o espelho estiver no nosso quarto, não é? O meio é o ar. A luz muda de direção porque bateu no espelho e mudou de direção. Refração é quando a luz muda de direção porque trocou de meio. Por exemplo, entre a água da praia e o ar da praia, assistimos à refração. Não sei se já repararam, quando põem a vossa perna dentro da água, a perna parece inclinada ou quase partida, não é? Porque o que acontece é que a imagem da perna dentro da água foi refratada porque a luz mudou de meio, mudou da água para o ar. Portanto, estes 2 conceitos são muito importantes para percebermos como é que o Teodorico de Friburgo compreendeu e explicou os 2 fenómenos do arco-íris primário e secundário. Então, tipicamente no fenómeno de reflexão, o que acontece é que a partícula, ou a onda, ou aquilo que for, incide numa superfície e basicamente o ângulo com que ela sai é igual ao ângulo com que ela chegou face à normal superfície. E isto dito desta forma, para quem não está habituado a estes termos, normal e isto tudo, normal basicamente a mesma coisa que perpendicular neste contexto. Mas nós vamos disponibilizar na nossa Google Drive de suporte, vamos disponibilizar 2 ou 3 diagramas relativos a esta questão para poderem ver o que é que estas coisas significam. Mas tipicamente com o fenómeno da reflexão, a luz basicamente volta para trás. Volta para trás, volta para trás com uma simetria, não é? Em que o eixo de simetria é normal. É normal lá. Sim, volta para trás, mas não totalmente. Ou seja, volta para trás na direção perpendicular ao objeto com quem está, onde está a efetuar a reflexão. Exatamente. Sim. Quando temos o fenómeno de refração, a luz troca de um meio para o outro, não é? Por exemplo, a luz que vai do ar para a água, e pelo facto da velocidade da luz ser diferente,
nos dois meios, a luz vai mudar de direção, portanto o ângulo que a luz faz face à normal vai mudar, e isto faz com que o seu percurso se altere. E até podemos calcular esses ângulos de refração através da famosa lei de Snell, para quem se lembrar das aulas de ciências. É assim que se calcula o ângulo que o raio vai sofrer por refração e que é dependente da densidade dos dois meios. E pronto, basicamente ele explicou as alterações no percurso da luz dentro das gotas d'água. Ele fazia diagramas geométricos e ele explicava, com base em diagramas geométricos, o que acontecia dentro da gota d'água, e o que ele deixou para a posteridade são desenhos em que, no caso do arco-íris primário, a luz branca entra na gota d'água, reflete apenas uma única vez nas costas da gota, portanto dentro da gota d'água reflete uma única vez e depois sai. Naturalmente existe refração ao passar do ar para dentro da gota d'água e depois ao sair da gota d'água para o ar, não é? Depois reflexão dentro da gota d'água e depois refração à saída, outra vez, tal e qual. Quando a luz Portanto, sai. ele descobriu que havia refração à entrada, reflexão dentro da gota e refração à saída. Isto, se forem à internet procurar um diagrama, e nós vamos também disponibilizar na nossa pasta partilhada, fica mais claro do que estar só a usar palavras. E ele depois desenhou que, no caso do arco-íris secundário, o que acontecia na luz solar, dentro da gota, era algo mais complicado, era algo mais complexo. Na mesma, a luz refrata ao entrar para dentro da gota d'água, mas depois, dentro da gota d'água, há duas reflexões nas paredes da gota d'água. E esta dupla reflexão é que explica porque é que há uma inversão das cores. Ele depois vai desenhar isto com diagramas geométricos. É que explica porque é que as cores estão invertidas no arco-íris secundário. Sim, e explica também porque é que é mais fraco, não é? Também, porque é que é mais fraco, certo? Porque já se reflete energia, duas vezes, sim, portanto sim. há sempre perdas, uma não é? parte Sim. que se perde, não é? Certo. Exato. E depois há aqui mais um detalhe engraçado que eu não sei se ele sabia disto ou não na altura, mas é que o motivo pelo qual as cores se separam é porque dentro da água, cores diferentes, comprimentos de onda diferentes, têm velocidades diferentes. E como nós estávamos a falar há pouco no fenómeno da refração, não é? Quando a luz entra, passa de um meio para o outro, como nesse meio, no ar, a velocidade da luz é mais ou menos a mesma para os comprimentos de onda. Portanto, acaba por não se ver a separação e nós vemos a luz branca. Mas na água, depende. A luz vermelha tem uma velocidade diferente, ligeiramente diferente da luz verde, da luz amarela, da luz violeta. E, portanto, o que acontece é que, como esses comprimentos de onda têm velocidades diferentes, vão-se desviar ângulos ligeiramente diferentes. E, portanto, quando chegam, depois de saírem da gota, já vêm desviados uns dos outros e, portanto, nós vamos ver as cores em posições diferentes. E nós convidamos quem nos ouve para verem os diagramas que vamos partilhar convosco, que são reproduções da obra, não é? Não, mas próprios, não só os diagramas hoje em dia atuais de como é que este fenómeno acontece à luz da ciência atual, mas também verem os próprios desenhos que constam dos manuscritos do Teoria de Friburgo, para verem como este sábio medieval fez os cálculos e o esquema geométrico de como a luz percorre estes caminhos todos no ar e nas gotas d'água, porque é verdadeiramente extraordinário. E ele tem um desenho em particular, na secção 38, a parte 2 do Derrida, em que ele, inclusive, representam 4 gotas d'água, ele desenha 4 gotas d'água alinhadas, ou seja, ele no fundo está precisamente a supor que o meio no qual se manifesta o arco-íris é precisamente este alinhamento de gotas d'água. É precisamente inacreditável a maneira como ele intuiu corretamente o processo de formação do arco-íris primário e secundário. Sim, e repara, uma das coisas que se vai ver nos diagramas é que depois da interação com as gotas, a luz praticamente volta para trás. E uma das consequências que isso tem, e vocês podem ver isto experimentalmente num dia em que estejam a ver o sol e estejam nuvens, é que nós, para vermos o arco-íris, temos que estar de costas para o sol. Que é interessante. Portanto, o arco-íris... Existem outros fenómenos com a luz solar, por exemplo, os halos e assim, que estão em sítios diferentes. Mas o fenómeno que se chama arco-íris, o arco-íris, está sempre de costas para o sol. Portanto, tipicamente, se está nublado e está meio nublado, mas o sol aparece, se vocês desconfiam que pode haver um arco-íris, é sempre o mesmo sítio para onde têm que olhar. Portanto, virar de costas para o sol, olhar na direção da sombra da nossa cabeça, imaginar um ângulo à volta de 40 graus, mais ou menos, fazer essa distância angular para cima e o arco-íris, se existir, está aí.
Portanto, é interessante. E podemos aqui ir buscar mais um historiador de ciência, este ainda está vivo, o Edward Grant, que escreveu, já agora, muito importante o livro dele, porque está traduzido pela Porta Editora, escreveu Os Fundamentos da Ciência Moderna e Idade Média, e o Edward Grant, acerca do Teoria de Friburgo, diz que é provavelmente o desenvolvimento mais dramático na ótica, na disciplina da ótica, nos séculos XIV e XV, o que é realmente um reconhecimento da importância deste sábio medieval, do Teoria de Friburgo, e não é para menos, Gonçalo, porque nós sabemos, através dos dois de ciência, sabemos hoje que o Teodorico fez experiências utilizando instrumentos científicos. Ele tinha esferas feitas de vidro, e estas esferas feitas de vidro, algumas eram transparentes, outras eram opacas. Ele enchia-as de água, no fundo, para que a esfera de vidro cheia de água simulasse a gota d'água, um tamanho grande. É absolutamente incrível. E os historiadores estão convencidos de que ele estudou os fenómenos de refração e reflexão usando todo o tipo de equipamento e de aparato laboratorial, desde lupas, lentes convexas e côncavas, espelhos, prismas e esferas de cristal transparentes de várias texturas e de vários graus de reflexão. Portanto, isto é muito interessante, que temos aqui um sábio medieval em plena Alta Idade Média a usar o método experimental. É um exemplo perfeito da aplicação e sofisticada do método experimental na Idade Média. Que é interessantíssimo, e já agora referi também, como dissemos aqui na citação no início do episódio, não é? Que seguiu também o trabalho do outro cromo medieval que nós já aqui fizemos, que foi o Rostet. E pronto. Sim, porque no fundo todos estes sábios se estudam e se leem uns aos outros, não é? E se conhecem, e como também temos referido já várias vezes, existe circulação de sábios entre universidades. Isso também é algo que está atestado em toda a Idade Média, apesar da dificuldade que havia em fazer viagem. É verdade, eram viagens sempre longas e arriscadas. Como o saber não estava assim tão disseminado, a sabedoria da pessoa A ou da pessoa B tornavam-no num ativo valioso para as universidades, não é? E por isso era normal que eles fossem convidados para passar uma temporada, que normalmente não era meses, eram anos, não é? Pela complicação da viagem. Estes sábios frequentemente faziam temporadas nas grandes universidades para garantir que as suas ideias e a sua obra era disseminada e era passada não só para as próximas gerações de alunos, mas também era disseminada no espaço, na geografia do continente europeu. Não, e é interessante porque, por exemplo, aqui os dominicanos, eles tinham uma regra, não é, que não podiam andar a cavalo. Portanto, as viagens que eles faziam ainda as faziam a pé, não é? Isto são viagens que nós nem podíamos imaginar, não é? Um professor viajar de Oxford para Paris, não é? Era uma aventura. De tal forma que alguns até ficavam doentes na viagem e podiam não recuperar. E pronto, já estamos aqui a chegar ao final do episódio de hoje com mais um exemplo de um sábio medieval que, além de ser dominicano, não é, fez aqui um trabalho bastante importante do ponto de vista da ciência experimental, não é? E da ótica, sim. E da ótica. Portanto, mais um para a nossa coleção e reparem que vamos montando aqui uma série de exemplos deste género. Lembrar também, por exemplo, o nosso Pedro Peregrino, não é? Que escreveu a Epístola dos Magnetos por causa do seu trabalho experimental na área do magnetismo. E agora temos aqui o trabalho na área da ótica do Teoria de Friburgo, não é? E reparem como isto refuta completamente aquela ideia muito comum na opinião popular de que na Idade Média não houve método experimental. É uma ideia muito comum, essa ideia de que há quem até invoque razões teológicas, não é? Que por causa do obscurantismo da Igreja Católica, que o método experimental nunca pôde florescer. Portanto, temos aqui claramente evidências de que essa ideia não tem pés nem cabeça. E que havia método experimental na Idade Média. Claro que não estava tão desenvolvido como se desenvolveu a partir do Renascimento, evidente, não é? Mas o facto de que havia... vão se desenvolvendo gradualmente, não é? Sim, mas o facto de que havia experimentalismo na Idade Média mostra que havia abertura social, abertura teológica para o fazer, interesse, pessoas interessadas e pessoas que inclusive podiam usar a sua carreira académica para este tipo de temas científicos e experimentais. Que havia um ecossistema favorável ao desenvolvimento destas ideias. E pronto, ficamos por aqui, não é? Assim terminamos aqui a história do nosso mais este cromo. Teodorico de Friburgo, mais um cromo medieval. Um cromo alemão, desta vez.
Exato. Não percam o próximo Chrome, porque nós também não. Nós também não. Estava a pensar numa piada para fazer sobre o facto de ele ser alemão, mas não me estou a lembrar. Não, eu também estava a pensar aqui. fazer uma piada qualquer futebolística, mas também depois não ia sair bem, não é? Numa lógica qualquer de Champions League, mas também acho que era capaz de sair mal. Melhor não arriscar. Portanto, ficamos por aqui e até à próxima. Até à próxima, Gonçalo. Obrigado, Bernardo. Um abraço. Foi mais um dos nossos cromos medievais. Esperemos que tenham gostado deste episódio, desta rúbrica em que mostramos os vários sábios que fizeram um trabalho científico ou intelectual importante durante a Idade Média. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.